Salvador Jesus, ok? A paz dele é diferente da paz do mundo. A paz do mundo, ela depende das circunstâncias. A paz de Deus, ela independe das circunstâncias. A paz de Deus depende de Cristo. Se Ele está dentro de você, então você tem paz, independentemente do que está acontecendo fora, ok? Então, que a paz de Cristo esteja em seu coração, em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus nessa hora, fazer menção dessa grande conquista que nós tivemos, que foi o telão, nosso telão de LED, que chegou. Não sei se você observou. Liga a luz aí, liga. Olha lá, gente, ó. Aqueles caixotes ali, não é da banda que vai tocar, não, né? Parece que coisa de banda que vai tocar, né? Ali são as placas da nosso telão. Placas não, eu lembrei da energia solar, né? Ali são placas também, né? Mas são 21 placas, telas. Como é que é aí? Telas. Para aí, Vili. Como é que é aí? Telas. Olha, rapaz. Glória a Deus. São 21 telas de um por um, né? E aí chegaram hoje de manhã, graças a Deus. Amanhã a gente vai estar começando a fazer a estrutura. E aí o mais rápido possível estaremos aqui louvando e agradecendo ao nosso Deus, também com mais um equipamento, né? Porque a igreja, como um organismo vivo, para poder avançar, esse organismo se equipa. Nós precisamos de equipamentos para podermos avançar. E a igreja, você está ouvindo a minha voz amplificada por causa de um microfone. Você está sentado numa cadeira confortável, eu acredito que seja, não é acolchoada, mas eu acredito que seja confortável. Você não está com muito calor, por causa de quê? Dos ar-condicionado, não é verdade? Estamos em uma estrutura construída, bem construída, paga, sem dever um centavo, né? Por causa da do que o nosso coração ele fez em relação a crer naquilo que Deus disponibilizou para nós na sua palavra. Ou seja, nós nos envolvemos com a obra de Deus, nós nos tornamos fiéis a Ele e nós fomos equipando esse organismo que é a igreja. Tudo o que está ao nosso redor são equipamentos que melhoram esse corpo para que ele possa crescer e se desenvolver cada vez mais. E o último agora é esse telão, que vai melhorar a nossa comunicação, em nome de Jesus, nossa comunicação visual, ok? Então vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. E, queridos, nós vamos nesse momento consagrar aqui algumas crianças. Eu contei, mas já esqueci aqui, né? Nós temos o costume de consagrar crianças ao nosso Deus. Cada um vai receber o certificado, né? Os pais também, tudo mais. E aqui eu quero primeiramente ler com vocês Mateus capítulo 19, versículos 14 e 15, que vai nos dizer assim: então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E o 15 fala: depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então, Jesus, ele abençoou as crianças, ele consagrou as crianças, ele tocou nas crianças naquele momento. Então, ele diz que o reino dos céus pertence às crianças e àqueles que são semelhantes a elas. Mas cremos que qualquer criança que morrer antes de chegar à idade da razão, ela herdará o reino dos céus. Toda criança. Porque Jesus afirmou. Então, nós temos uma criança que antes de chegar à idade da razão, ela não
ela faz algo de errado, mas sem saber que é errado, sim ou não? Sim ou não? É assim. Porém, vai chegar o dia que ela vai saber do que é certo e do que é errado. E a partir do momento que você sabe, que qualquer ser humano passa a saber o certo e errado, ele se torna responsável pelo que ele faz, sim ou não? Essa é a chamada idade da razão. Então, a partir do momento que uma criança ela passa para a idade da razão, então ela passa a ser pecadora de culpa dela mesma, e naturalmente ela vai precisar arrepender dos seus pecados e entregar o seu coração a Jesus, se converter a Jesus. Porém, sabemos que uma criança que é bem ensinada, uma criança que é bem criada nos caminhos do Senhor, ela terá grandes chances de, quando chegar a essa idade, ela decidir continuar em Cristo, ela decidir permanecer em Cristo. É aí onde entra os pais. E nós temos um curso que é rápido, né? Para os pais, onde falamos de princípios, de como criar os filhos de acordo com a palavra de Deus. E todos os pais, todas as crianças que vão subir aqui com os seus pais e tudo mais, fizeram esse curso. E aqui eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 6, versículos do 4 ao 7, pode projetar no telão também. O texto vai dizer assim: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Salvador. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a quem? A toda a igreja. A quem? Aos seus filhos. Não é só ensinar, é ensinar com persistência. Persistência. Insista e continue insistindo. Insista, permaneça insistindo, ensinando. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Fale sobre elas o que? As palavras do Senhor. Fale sobre a palavra de Deus para o seu filho quando estiver sentado, quando estiver deitado, quando levantar, quando entrar e quando sair. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, é importantíssimo você, pai, você, mãe, ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. É importantíssimo. Então, nós vamos nessa hora participar dessa educação, ou seja, nós vamos impor as mãos, nós vamos consagrar essas crianças ao Senhor, ajudando os pais nesse desafio. Então, eu quero chamar todos, eu não vou ler o nome, todos os pais que estão aqui, venham com os seus filhos, em nome de Jesus. Nós vamos consagrar nessa hora. Olha só que coisa linda, querido, vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podem vir, tenha muito cuidado, Felipe, viu? Quando subir aí, todo mundo, ok? Podem vir em nome de Jesus, glória a Deus. E essa caravana aqui? Eita glória, né? Aleluias. Tá chegando outra aqui. Outra salva de palma aí, querido, em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluias. Aqui a IBP é assim, meu amigo. Quando não multiplica ganhando alma para Jesus, multiplica fazendo. É ou não é? Quando não multiplica do jeito, multiplica do outro, ok? Eu quero chamar todos os casais que estão aqui, Joãozinho e Verônica, o Mateus e a Patrícia, em nome de Jesus, Miqueias e a Leda, irmão Francisco e irmã Cláudia e a pastora Keliane, em nome de Jesus, subam aqui nessa hora. Todos nós vamos impor as mãos, abençoando essas crianças, em nome de Jesus. Só assim para ver, né, Angélica?
Pode afastar um pouco mais. Isso, vai. Isso, pode. Isso, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Não existe melhor lugar para se criar um filho do que na presença de Deus, queridos. Não existe. Não existe. Duas instituições, que são as mais importantes na terra. É a família e a igreja. É a família e a igreja. E aos pais que já ouviram, não é verdade? Pode ficar do lado aí, meu filho, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar um pouco assim mais. Amém? Glória a Deus. A família e a igreja são duas instituições preciosas. E cada pai, cada mãe que aqui está, em nome de Jesus, vocês têm uma missão de poder mostrar Deus para os seus filhos, o maior presente que você, Rodrigo, pode dar para a sua filha, que você, Antônio, pode dar para a sua filha e os demais. O maior e melhor presente que vocês podem dar para os seus filhos é um carro. Sim ou não? É o que? Jesus de Nazaré. Porque se eles tiverem Jesus, que vai ser dado por vocês, eles vão conhecer Jesus através da vida de vocês. Então, eles estarão garantidos. Em nome de Jesus. Do que adianta você ter um filho, médico, advogado, engenheiro e tudo mais, que vai comprar 10 carros, 10 casas e tudo mais, mas perdido. E pior, no final da vida, morrer e ir para o inferno. Aí você que ama o seu filho, quando você morrer, você vai para o céu e teu filho vai para o inferno. Querido, eu não estou falando besteira, estou falando a verdade, essa é a realidade. Então, que nós possamos amar os nossos filhos, ensinando o melhor caminho para eles, apresentando Cristo, tá certo? Então, nós vamos orar nessa hora. Então, pessoal que está aqui, nós vamos orar e vocês vão colocar as mãos em cada um deles também, em nome de Jesus, e a igreja vai se colocar de pé, nesse momento lindo, estender as mãos para cá, em nome de Jesus, selando esse momento, amém? Glória a Deus. Então, nós podemos começar em nome de Jesus, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, consagrar ao Senhor, meu Pai, cada uma dessas crianças que aqui está, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, toma elas em tuas mãos, meu Deus, nesse momento, Pai, que é o momento de agora, quando estamos impondo as nossas mãos em cada uma delas, Pai, que elas possam, em nome de Jesus, receber do Senhor capacitação, proteção, unção, sim, meu Deus, saúde, em nome de Jesus, meu Pai. Declaramos um crescimento saudável, ó Pai, livra das doenças, também livra das doenças emocionais, Pai, em nome de Jesus, que a mente delas nessa hora seja tocada pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que toda a palavra lançada, ó Deus, contrária à tua palavra sobre elas, seja anulada agora, neutralizada agora, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. O que vai se cumprir na vida delas é a tua palavra. O que vai se cumprir na vida delas é a tua palavra, Pai. E eu oro em especial pelos pais dessa hora. Toca cada um, meu Deus. Toca cada um. Eles são, meu Deus, os guardiões levantados pelo Senhor. Eles são os guardiões levantados pelo Senhor. Ó Pai, para poder dar a vida por essas crianças, Pai. O diabo já está de olho nelas. O diabo já tem planos para elas, meu Deus, mas antes dos planos do diabo, já estavam estabelecidos os planos de Deus para elas. Então que se cumpram, que se realizem os teus planos na vida de cada uma dessas crianças, Pai. Oh Deus, quanta preciosidade, oh Pai, quanta riqueza, Senhor. Meu Deus, aqui nós temos pastores, profetas, mestres, evangelistas e apóstolos, meu Pai.
Aqui nós temos pastores, mestres, evangelistas e apóstolos, meu Deus. Nós temos aqui. Então, meu Deus, venha sobre cada uma delas, Pai. Venha sobre cada uma delas. Oh, Pai, nós declaramos, Senhor, declaramos profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Esses ministérios estão aqui, meu Pai, representados por essas crianças. O Senhor conhece, Pai, o Senhor conhece o futuro. Então, consagramos cada uma delas nessa noite ao Senhor e declaramos a Tua bênção sobre cada uma, através de seus pais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou pedir que a pastora Deus entregue depois para a gente ganhar tempo, em nome de Jesus. Não é melhor entregar para poder tirar uma foto, né? Vem aqui, pastora Deusa. Entrega aí rapidão cada uma. Pastora Deus e pastor Cícero são os responsáveis pelo curso de consagração de filhos. Então, só entregar aqui, você pode sentar. Só entregar para a gente tirar uma foto, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, Angélica. Deus é bom, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Aleluias. Glória a Deus. O Jairo está aqui, o Jairo. Amém. Glória a Deus. Isso aí? É o teu? Ah, ok. Amém. Ah, entendi, pastor Deus. Como é que vai fazer agora? Para tirar foto aí, gente. Tirar o púlpito? Tirou aqui, 2 homens. Aqui, ó. Só bota do lado aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha que coisa linda, né, gente? O pessoal, isso, o pessoal fica em cima e vocês podem. Amém. Sim, amor. Vem pra cá, amor. Aqui, ó. Isso, aí vocês ficam em cima aqui, amor. Glória a Deus. Maravilha. Amém. Foi ou não foi? Foi, mídia. Pronto. Glória a Deus. Aleluias. Cuidado na descida, em nome de Jesus. Amém? Olha, caiu o chinelo de algum aqui, ó. Não é a Cinderela, mas é a Helena, né? Negócio de Cinderela, rapaz. Cuidado nesse fio aí, né? Glória a Deus. Tá centralizado aí, Hércules? Tá centralizado? Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Então, depois desse momento precioso, em nome de Jesus, nós vamos aqui trazer uma palavra da parte de Deus ao nosso coração, em nome de Jesus, ok? Pega aqui. Eu quero que projete no telão Jeremias 29, versículo 11. Eu venho meditando nesse versículo já há alguns dias, né? Em nome de Jesus. Jeremias 29, versículo 11. Glória a Deus. A vontade de Deus, querido, é que possamos andar de acordo com a sua vontade, sempre. A Bíblia diz que Deus fez o homem bom, mas esse se meteu em muitas astúcias. Deus faz o homem bom, mas esse começa a desobedecer a Deus e se dá mal no final, quando desobedece. É tipo assim, hoje eu estava passeando, a gente foi na... Eu saí mais a pastora Keliane, mas a minha mãe e a minha sogra, né? A gente estava hoje à tarde, juntos. A gente passou ali em frente ao piscinão. Preendeduto tem um piscinão agora, né, gente? Tem gente que estava planejando até ir embora de Preendeduto, aí diz, não vou mais embora não, que agora tem um piscinão em Preendeduto.
Muita gente ali, né? Muita gente. É assim, ó. Tipo assim, ó. Aquele que fez lá, o prefeito que fez o piscinão, que é uma coisa boa. É uma coisa boa para a cidade, sim ou não? É uma coisa muito boa. Mas você chega lá, o que tem de cachaça, o que tem de cachaceiro, o ambiente pesado, sim ou não, gente? Então, tipo assim, ó, o piscinão é algo bom, foi construído, é algo bom, sim ou não? Mas os homens que vão para lá, a sua maioria, torna ruim. Torna ruim aquilo que é belo, aquilo que é para o lazer saudável, às vezes termina em tragédia. Então assim, Deus é mais ou menos assim. Deus fez o homem bom, mas esse se meteu em muitas astúcias. Deus fez e estabeleceu um caminho para que trilhássemos desse caminho, mas nós contaminamos às vezes, desobedecendo a Deus. Então, Jeremias 29, versículo 11 vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e toda a igreja, e futuro. Uma das coisas que o ser humano mais se preocupa é com o futuro dele. É o que vai ser da sua vida, é o que vai ser do seu casamento, é o que vai ser de sua família, é o que vai ser da sua empresa, é o que vai ser do seu emprego, se vai dar certo ou não, se ele vai conseguir ou não. Porém, entenda uma coisa: existe um ser, e este ser é o Todo-Poderoso, Deus. Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro. E o melhor, além de conhecer o futuro, Deus é bom. E melhor e mais adiante, além de conhecer o futuro e além de ser bom, Deus, Ele ama você. Você pode dizer para o seu irmão: Deus ama você. E por que eu estou falando isso? Porque se você obedecer a Deus durante todos os dias de sua vida, você vai ter um futuro garantido. Isso tem martelado no meu coração nos últimos dias. Você vai ter um futuro garantido. Alguém que já foi uma viagem para tal lugar, e de repente você vai fazer essa mesma viagem e não conhece. Essa pessoa que já foi, pode lhe ensinar o caminho, dizendo os perigos, e assim você vai se desviar dos perigos, e vai chegar tranquilo no destino. Deus é assim na nossa vida. A palavra de hoje tem por tema: guiados por Deus. Quem quer ser guiado por Deus? Mas entenda uma coisa: não adianta pedirmos a Deus para andarmos em seus caminhos se nós não estivermos dispostos a andar nele. Ah, Deus, me mostra os teus caminhos, me mostra, eu quero conhecer. Não adianta de nada Deus mostrar o caminho para nós se nós não estivermos dispostos a trilhar o caminho. Então tudo parte de uma decisão, de confiança. Você confia, decide, então você vai obedecer. Guiados por Deus. A palavra guiar tem por significado acompanhar, mostrando o caminho. Orientar é conduzir. Guiar ainda é ajudar alguém na escolha de uma direção. Guiar é ajudar alguém na escolha de uma decisão. É fazer seguir conforme determinada direção. Levar a. Guiar é levar a. Você será guiado, então o teu guia vai te levar. E ainda, etimologicamente falando, a palavra guiar significa juntar-se. Olha que coisa interessante. Guiar significa juntar-se.
Então, você vai para determinada viagem, numa excursão, ou você vai conhecer determinada área daquele passeio, porém, ali tem um guia. Então, se você vai no passeio com a turma ou sozinho, não sei, então o guia, ele apenas te diz, te ensina, olha, tu pode ir, ó. Quando tu chegar ali, tu dobra a direita e tal, depois dobra a esquerda, tem cuidado porque tem um negócio assim e tal, tu desvia, aí tu segue e tu vai, e aí vai dar certo. É assim que o guia faz? Sim ou não? O que ele faz? Ele vai contigo, ele se junta a você, o guia se junta a você. Então, guiar significa juntar-se. Aqui na palavra em questão é guiados por Deus. Se você é guiado por Deus, Deus está contigo. Se você é guiado por Deus, Ele se uniu, Ele se juntou a você. Deus, para que coisa melhor? Porém, tudo depende da nossa obediência. Por mais que o guia esteja contigo e vocês comecem a trilhar o caminho, se o guia diz, vamos por aqui, mas tem uma entrada à direita, um desvio à esquerda, e você diz, não, mas eu quero conhecer aquele pedaço ali, diz, não pode ir para ali, ali é perigoso. Não, mas eu quero ir para lá, não tem acesso para lá. Mas é bonito, eu quero conhecer, eu quero desafio. Não, você não pode ir. Mas mesmo assim você decide ir. E aí? O guia ele não vai com você. Você estará sozinho. Para poder continuar seguindo o caminho de maneira segura, você tem que seguir o guia e obedecer ele. No nosso caso em questão aqui é guiados por Deus. E eu quero falar de um casal guiado por Deus, um casal na Bíblia guiado por Deus, um casal precioso guiado por Deus. É o mais famoso talvez, José e Maria. Quem foi José e Maria? Quem foi? Os pais de Jesus. Abra sua Bíblia nesse momento em Lucas, primeiramente Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos do 26 ao 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Glória a Deus. Aqui a gente vai ver, querido, como que José e Maria eram obedientes. E mais, como que José era obediente. Maria do mesmo jeito, mas aqui a gente vê os detalhes, porque a Bíblia não fala muito de José, não entra muito em detalhes a respeito dele, sim ou não? Mas a gente vê aqui, claramente, como José era obediente a Deus. E depois, como José era obediente, como Maria era obediente a José. O anjo veio primeiro e falou com ela, mas depois o anjo começa a falar só com José. E o que José decide, Maria segue. Então, aqui no caso, primeiramente, capítulo 1, do versículo 26 em diante, o texto vai dizer o seguinte, quem achou, diga aleluias. O texto vai dizer, a partir do 26, glória a Deus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado, qual era o nome dessa mulher? Maria, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Diga aleluias. O reino de Deus jamais terá fim. 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Disse o anjo. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar, querido, rapidão, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, nessa noite eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, o meu coração, a minha mente, a minha boca. Pai, usa o teu servo conforme a tua vontade. Toma o teu servo nessa hora, que a revelação da tua palavra possa chegar ao coração de cada um, e que as lições sejam tiradas, para que possamos, meu Deus, ser tocados e edificados naquilo que precisamos, não naquilo que queremos. Tudo bem, às vezes queremos aquilo que precisamos de fato, mas na maioria das vezes, aquilo que queremos não é aquilo que precisamos. Mas o Senhor sabe o que de fato precisamos. Então, que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos ser renovados nessa noite. Traga, Senhor, força, traga alegria, traga esperança, traga, meu Deus, arrependimento também, traga libertação e traga salvação, Pai, para cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Então, preste atenção, aqui nós vemos uma virgem, uma jovem. A Bíblia não diz quantos anos Maria tinha, porém nem casada ela era ainda. Então o anjo Gabriel vem e fala com ela: você ficará grávida, você dará à luz um filho. Naquele momento ela pergunta: como pode, se sou virgem? E ele diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você ficará grávida. Então o que acontece? Ali, humanamente falando, nós teríamos um problema, e houve um problema. Por quê? Porque ela era noiva de José. E agora vai entrar o texto que a gente vai ler. Volta agora para Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler agora o capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Por quê? Porque na verdade, imagine só, o noivo está prometido à noiva, a noiva ao noivo, vão casar daqui um mês, e antes do casamento, a noiva aparece grávida. Confusão na certa, sim ou não? Porém, aqui é onde entra a intervenção de Deus, e também é aqui onde entra a obediência, tanto de Maria quanto de José. Deus guiou eles. Deus guiou eles. Deus orientou eles. Então, capítulo 1 de Mateus, versículo a partir do 18. O texto vai dizer: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ou antes que se casassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ó, querido, diga assim, ó: Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, querido. Aqui é onde entra uma coisa: por mais que aconteça na sua vida algo que você não entenda, mas creia. Quando vem da parte de Deus, creia, porque Deus tem um propósito e um processo para que no final dê certo e a vontade dele seja feita. Então, aqui o caso em questão, de novo,
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, olha quem era José, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então, ele pensou em não casar com Maria. E qual homem não pensaria no lugar dele? Como pode? Eu não me uni contigo? Que negócio é esse? Eu não sei se discutiram. Prefiro acreditar que não discutiram, porque a Bíblia desenha tanto José como Maria como um casal equilibrado. Mas José, ele não saiu falando para todo mundo, ele não saiu, gravou um vídeo, postou no YouTube, aí ó, me traindo, estão vendo? Ele não fez nada disso, ele apenas pretendia anular o casamento, sem falar para ninguém, para não expor Maria, porque a vergonha maior seria dela, que estava grávida. Porém, antes, quando ele pensou, antes dele agir, Deus veio, Deus interveio, Deus se manifestou. É aí onde entra versículo 20. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe quem? Um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Pega isso, Deus conosco, não é Deus longe, é Deus conosco. Qual o significado da palavra guia? No original, guia, juntar-se. Você que tem Deus como guia, Deus está junto de ti, Deus é contigo. Diga para o seu irmão: se Deus é teu guia, Ele é contigo, Ele está contigo. Mas eu vou abrir um parêntese aqui, preste atenção. Maria ficou grávida antes de se casar. Por que Maria ficou grávida antes de se casar? Porque o projeto de Deus para salvar a humanidade, enviando Jesus seu filho, não era simplesmente fazendo Jesus passar por um processo chamado teofania. O que é isso? Simplesmente quando um anjo desce, um Espírito da parte de Deus desce e se materializa, teofania, ok? Um ser espiritual se materializa. Não, Deus precisava que seu filho viesse em carne e passasse por todo o processo que um ser humano passa, desde a geração. Porém, aquele que venceria o diabo não poderia ter pecado. Não poderia ter pecado. Aquele que venceria o diabo, aquele que pisaria. Eita, olha eu pisando aqui, esqueci do joelho, né, pastor Daniel? Glória a Deus, que meu joelho aqui está bem inchado, querido. Um acidente, pula, depois a gente conversa. Aí o que acontece? Eu estava falando o quê? Aquele que pisaria a cabeça da serpente. Isso é forte demais, viu, querido? Aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele não poderia ter pecado, porque o salário do pecado é a morte, e o ser humano ao pecar é enfraquecido. O diabo domina, subjuga quem vive no pecado. Quem vive no pecado é escravo do diabo. Então, Deus, eu vou usar a expressão direta, porque foi isso que aconteceu. Deus engravidou Maria, o Espírito desceu sobre ela, e milagrosamente, Deus gerou Jesus dentro dela. Deus tinha que fazer isso, porque depois do casamento, José teria relação com ela.
Não foi José que gerou Jesus, foi o Espírito que gerou Jesus. O Espírito Santo foi Deus que gerou Jesus dentro de Maria. Então, Jesus não tinha pecado. Se José tivesse gerado Jesus, Jesus teria pecado. Então Deus, Ele fez isso antes de Maria se casar, para que Jesus não fosse contaminado pelo pecado. Por isso foi antes. Porém Deus, no seu plano, Ele precisava de alguém como José. Deus precisa de homens obedientes. Deus precisa de mulheres obedientes. Porque se José fosse desobediente, se José dissesse que nada, Deus, o Senhor estragou a minha vida, o Senhor acabou com a minha vida, que eu vou receber nada, eu vou embora. Não, ele creu. Deus disse: não tema, José, receber Maria como sua esposa, o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela de fato dará à luz um filho, o nome dele será Jesus, ele salvará o seu povo de seus pecados. José, creia, José, creia, José. Versículo 22, mais uma vez: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Lembra, o guia orienta, quem está sendo guiado obedece à ordem. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ele se casou com ela, ele recebeu ela, ele se casou com ela, mesmo ela grávida. Por quê? Porque ele creu no Senhor, ele obedeceu o Senhor, Deus estava guiando ele. Aí o versículo 25: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Imagina, José era um grande homem de Deus. Além de ter a noiva grávida, sem ter se deitado com ela, lógico. Além de crer num anjo, depois de um sonho que teve, recebendo Maria como sua esposa, ele casou com a mulher dele e passou 9 meses para poder... 9 meses não, porque quando Jesus nasceu, depois de 9 meses, teve um grande tempo ainda para ela estar pronta para ele tomar ela como esposa, sexualmente falando, sim ou não? Imagine só você, eu casei um casal sexta-feira, não estão nem aqui, cadê? O que estão fazendo? E tem direito, sim ou não? Porque casaram. É maravilhoso, mas é só para quem é casado, viu? Só para quem é casado. Casado sexta-feira, não vieram para o culto de jovem, vieram para o culto de jovem? Não vieram para o culto de jovem, eu nunca mais nem vi. Não estão aí, estão, né? Glória a Deus. Mas, se bem que, estão assistindo aqui, né? Mas, glória a Deus. Vocês podem, né? Mas terminou o casamento, eu jantei, eu nem vi mais eles. É de Deus, é lindo demais isso, querido. O noivo nem esperou, talvez nem comeu, nem jantou, né? Mas José esperou tal mais de ano, gente. Imagina, Pedrinho, no dia do teu casamento esperar mais de ano. José esperou, porque a Bíblia diz que nós lemos, enquanto o menino não nasceu, ele não teve relações com ela, 9 meses, ok, mas não foi 10 meses, nem 12 meses, nem 1 ano, não, demorou muito. José era um grande homem de Deus. Então aqui, a primeira vez que um anjo aparece para José, Deus fala com ele, ele obedece, ele é guiado por Deus. Mas não foi só essa vez, ok? Continuando agora, depois disso, agora nós vamos para
o capítulo 2, do 13 até o 23. Depois disso, depois que Jesus nasce, então os magos vindos, os 3 reis magos vindo do Oriente vêm, eles vão até Herodes perguntando aonde está o rei dos judeus e tudo mais. Herodes então deseja matar Jesus, e os magos vão, encontram Jesus, mas não voltam mais a ter com Herodes, e Herodes então decreta que todas as crianças, os homens de 2 anos para baixo deveriam morrer. E ali começa mais uma vez outra direção de Deus para José e para Maria. Outra direção. Capítulo 2, versículo do 13 em diante. Depois que partiram, no caso os magos, né? Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, a segunda vez, querido, o tema da palavra é guiados por Deus, e José e Maria foram guiados por Deus, literalmente. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Aí olha o que acontece, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e eles partiram durante a noite para o Egito. Então José acordou, Maria, eu tive um sonho, um anjo apareceu para mim e disse para a gente ir embora para o Egito. Já pensou se Maria fosse desobediente, fosse as esposas independentes de hoje? Não é todas, algumas, que tem umas esposas aí que quer ser homem dentro de casa, não é verdade? Maria não era assim. A Bíblia diz que ela se levantou e foi com ele. Ele não viu o anjo e nem ela viu o anjo. Ele sonhou. Eu tive um sonho, Maria. O que foi que tu sonhou? Deus disse para a gente ir embora para o Egito, porque Herodes vai querer matar ele. E ela, o que ela fez? Então vamos. Tudo bem, vamos. E eles foram para o Egito. Obediência. Versículo 15, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Um detalhe aqui, preste atenção. Quando José teve o sonho, Herodes não tinha decretado ainda a morte das crianças. Para você ver que Maria creu no seu marido, ela obedeceu ao seu marido, e o seu marido José obedeceu a Deus. Estavam sendo guiados por Deus. E aí, versículo 19, o anjo do Senhor já tinha aparecido 2 vezes para José. A primeira dizendo, não tema receber Maria como tua esposa. A segunda, fujam para o Egito. Está sendo guiado. Agora pela terceira vez o anjo vai aparecer para José. Olha só, 19, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a quem de novo? A José. Terceira vez, no Egito, e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, obedecendo, tomou o menino e quem? E sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mais uma vez, ele acorda de noite, diz para Maria, Maria, eu sonhei de novo, o quê? Com Deus de novo, com Deus, sim. E agora? Agora ele diz para a gente voltar, sendo guiados. Ela obedeceu de novo o seu marido e foi com ele. Pela terceira vez, o anjo dá a direção e eles seguem. Aí olha só, versículo 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, Herodes teve medo de ir para lá. Aí olha o detalhe aí,
tendo sido avisado pela quarta vez. Pela quarta vez, José recebe uma direção. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Pela quarta vez, Deus fala com José. Pela quarta vez. E ele obedece. 4 direções. Qual foi o final de tudo isso? Jesus foi preservado em vida. Jesus foi preservado em vida pela obediência de José e de Maria. O filho foi preservado. Os pais que foram agora que consagraram seus filhos. A obediência de vocês a Deus guardará os filhos de vocês. A obediência de vocês a Deus guardará os seus filhos. A obediência de José e de Maria a Deus guardou Jesus. Então, nós precisamos levar a sério as direções de Deus, o que a palavra de Deus fala. Hoje, tudo bem, Deus ele não precisa mais, ele pode, mas Deus é Deus. Mas ele não precisa mais estar mandando um anjo toda hora para alertar-nos em sonhos, falar conosco em sonhos, dar direções a nós em sonhos. Não. Isso era o início da igreja, era o início do povo de Deus, era o início do reino de Deus se estabelecendo na terra. Depois disso, multidões, milhares, milhões, bilhões, trilhões de pessoas viriam a crer no Evangelho. Então, o que Deus fez? Ele foi escrevendo esse livro através de seus profetas, através de seus discípulos, através de seus filhos, homens. Então a Bíblia foi escrita. A Bíblia é a palavra de Deus. Como é que conhecemos a Deus? E como é que nós sabemos a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos a vontade de Deus para nós. Ao sabermos a vontade de Deus para nós, então temos que obedecer. Assim como José. Primeira vez, receba sua noiva como esposa, não tenha medo, confia em mim. Ele confiou, obedeceu. Segunda vez, foge para o Egito, fica lá até eu te chamar. Espera. Ele foi, obedeceu. Terceira vez, o anjo vai, volta agora para Israel. Aquele que queria a morte do menino já morreu, pode voltar. Ele obedeceu. E na quarta vez, olha, não vá para Jerusalém não, vá para Galileia, fique lá. Pela quarta vez ele obedece. Então Jesus é protegido, Jesus então cresce, Jesus então se estabelece como ser humano, como homem. E como você conhece a história, Jesus cumpre a sua missão na terra. Porém, José e Maria fizeram parte da vida de Jesus, como homens, como homem e mulher obediente a Deus, fizeram parte da história, obedecendo a Deus em cada detalhe. Querido, não temas obedecer a Deus, não temas. Vou fechar de novo com Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, projeta aí de novo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deixe Deus guiar você, deixe Deus guiar você, deixe Ele conduzir. Não queira viver pelo que você vê, decida viver pelo que você crê, porém tem que ser a palavra de Deus, e assim você terá
um futuro garantido. Para terminar, alguns dias eu estava em Teresina e eu preguei essa palavra a respeito de José. Não essa de hoje, mas eu ministrei uma palavra falando de José do Egito agora. José do Egito, né? Que José, ainda adolescente, quando teve os 2 sonhos, e cada sonho falava dele governando sobre sua família e dele governando, ele não sabia o futuro. Ele não sabia que ia ser governador, gente. Ele não sabia, mas Deus sabia. Porém, no caminho, José teve que obedecer a Deus. Quando José está diante daquela mulher, dentro de uma casa, uma mulher bonita, a mulher de Potifar, dando em cima dele, ele diz não e sai correndo. A mulher queria se deitar com ele, agarrando ele, ele saiu correndo. Ele não sabia que ia ser governador. Mas por que ele fez aquilo? Por obedecer a Deus. Por obedecer a Deus. Ele estava sendo guiado por Deus em tudo. E o fim de José foi o quê? Se tornou governador do Egito. Ele recebeu uma mulher legítima. Se casou legitimamente. Teve 2 filhos. Ele livrou a sua família e a sua nação, a sua terra, o seu povo, que era só 70 pessoas na época, livrou o seu povo da fome, da morte, livrou. Por causa de José, por causa dele, Jacó abençoou o faraó, que é tão lindo esse momento, quando o faraó manda ir buscar a família de Jacó e o pai dele, família de José, e aí José entra no palácio com o seu pai, já ali em idade avançada. José entra com seu pai na presença do faraó. Faraó se levanta do trono, pega na mão de Jacó e pergunta para Jacó quantos anos de peregrinação ou quantos anos de vida ele tinha. E Jacó responde: 130 anos eu tenho. E a Bíblia diz que Jacó abençoa Faraó. Olha só, profético isso. Jacó abençoou o rei, Jacó abençoou o faraó. Por causa de quem? Por causa de José. Olha o futuro que José teve, olha o fim que José teve. O seu fim de bênção, de vitória, dependerá da sua obediência a Deus. Deus quer guiar você. Confia nele cegamente. Você não vai se arrepender. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Aleluias. Tudo que Deus mais quer. Eu vou terminar lendo aqui um versículo. Miqueias capítulo 6, versículo 8. O profeta diz ao povo o seguinte a respeito de Deus. O profeta fala o seguinte: Ele, no caso Deus, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você, que é o quê? Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o teu Deus. Guiar é juntar-se. Se você adotar Deus como seu guia, se você se entregar a Deus e permitir que Ele seja o seu guia, Ele estará com você em tudo que você fizer. No teu casamento Ele estará contigo, na tua casa, com os teus filhos Ele estará contigo, nos teus negócios Ele estará contigo, na tua empresa Ele estará contigo, no teu trabalho estará contigo, na escola estará contigo, em cada viagem que você fizer estará contigo, até nos teus no lazer que você pratica, Deus estará contigo, te livrando, Ele estará contigo. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice, não desperdice. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Em nome de... Vamos adorar a Deus com o refrão dessa canção. Aleluias. Adore, querido, em nome de Jesus. Daquele que nunca me deixou.
E se eu passar pelo vale, acharei